Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. E abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, 81, 21 de agosto de 1901. A Celestial Mãe ensina-lhe o segredo da felicidade. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, e depois de ter girado e voltado em busca de Jesus, encontrei em troca a Rainha Mãe. E oprimida e cansada como eu estava, eu lhe disse: ó, doce Mãe, perdi o caminho para encontrar seu filho Jesus. Não sei mais aonde ir, nem o que fazer para encontrá-lo de novo. E enquanto dizia isto, eu chorava, e ela, minha mãe, me disse: minha filha, vem junto a mim, e encontrarás o caminho a Jesus. E mais, quero te ensinar um segredo para poder estar sempre com Jesus, e para viver sempre contente e feliz mesmo sobre esta terra. E este segredo é ter fixo em teu interior que somente Jesus e você existe no mundo, e ninguém mais. E só a Ele você deve agradar e amar. E só dele você deve esperar ser amada e satisfeita em tudo. Estando deste modo, somente você e Jesus, não te fará mais impressões se você estará circundada de desprezo das pessoas ou louvores delas, dos parentes ou estranhos, de amigos ou inimigos. Só Jesus, então, será todo o teu contentamento, a sua alegria. Só Jesus te bastará por todos. Minha filha, até que tudo o que existe aqui embaixo não desapareça totalmente da sua alma, não se pode encontrar verdadeiro e perpétuo contentamento. Agora, enquanto dizia isso, como de dentro de um raio, saiu Jesus no meio de nós, e eu o tomei, o levei comigo e me encontrei em mim mesma. Então, muito lindo o segredo de Nossa Senhora, para que a gente possa viver plenamente contente nesta terra. Só Jesus, importa só Jesus, só para com você e Jesus que importa, somente o interesse de Jesus que importa, né? Nada mais. Não importa se vai agradar as pessoas, se as pessoas vão ficar felizes, se as pessoas vão ficar tristes, se alguma coisa vai acontecer de bom lá. Você faz a vontade de Deus, que é o seu, né, o seu dever, e faça muito bem feito com amor por causa de Jesus, né? Por causa de Jesus, porque quem é Jesus? É o próximo, né? A pessoa que é o próximo Jesus. Então, se tem só Jesus, né? Tá tudo certo. Você vai sempre fazer tudo por causa de Jesus, em nome de Jesus, né? Para Jesus. E aí, as pessoas são Jesus também, então vai dar tudo certo. Nada mais vai te impressionar, nada mais vai te ocupar, nada mais vai te perturbar. Só alegria, só paz. No outro trecho é 482, 2 de setembro de 1901. Jesus fala da igreja e da sociedade presente. Esta manhã, o meu adorável Jesus fazia-se ver unido com o Santo Padre e parecia que lhe dizia: as coisas até aqui sofridas não são mais que tudo o que eu já passei desde o princípio de minha paixão até que fui condenado à morte. Meu filho, não te resta outra coisa que fazer o mesmo, levar a cruz até o Calvário. E enquanto dizia isto, parecia que Jesus tomava a cruz e a colocava sobre as costas do Santo Padre Papa, ajudando-o, ele mesmo, ele a levá-la. Agora, enquanto isso, ele agregou: a minha igreja parece estar morrendo, especialmente no que diz respeito às condições sociais, que aguardam ansiosamente o grito de morte. Mas coragem, minha filha, meu filho, Papa, né? Depois de teres chegado ao monte, quando levantarem a cruz, todos tremerão e a igreja deixará o aspecto de moribunda e vai recuperar o seu pleno vigor. Somente a cruz será o meio para isto. Como só a cruz foi o único meio para preencher o vazio que o pecado tinha feito e para unir o abismo de distância infinita que havia entre Deus e o homem. Assim, nestes tempos, somente a cruz fará levantar a fronte da minha igreja, corajosa e resplandecente para confundir e pôr em fuga os seus inimigos. Dito isto, desapareceu, e depois de um pouco voltou, meu amado Jesus, todo aflito, e continuou dizendo: minha filha, quanto me dói a sociedade presente. São meus membros e eu não posso fazer menos do que amá-los. Acontece-me como a um tal, que, tendo um braço, uma mão infectada e chagada, talvez a odeie, a abomine? Não, mas procura-lhe todos os cuidados. Quem sabe quanto eu vou gastar para vê-la curada?
E enquanto não chega a obter a cura, é causa de fazer sofrer todo o corpo, de tê-lo também oprimido e afligido. É essa a minha condição. Vejo os meus membros infectados, chagados, e por isso sinto dor e pena. E por isso me sinto mais atraído a amá-los. Oh, como é diferente meu amor das criaturas. Eu sou obrigado a amá-las porque são coisa minha, mas elas não me amam como coisa delas. E se me amam por seu próprio bem. Depois disso, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Realmente. Infelizmente, muitos amam Jesus só por seu próprio bem para poder ser salvo, né? Só porque acha assim, se eu não amar Jesus, eu vou para o inferno. Então eu tenho que me amar. Tenho que amar Jesus porque Jesus vai trazer o bem para mim. Jesus que vai me salvar. Então, esse amor é um amor que não é amor de verdade, né? É um amor gratuito, né? Se você ama Jesus só com medo de ir para o inferno, por causa do inferno, e você fala, eu amo Jesus. Isso não é um amor, né, que Jesus gostaria de verdade. Ele merece todo o amor pelo que ele fez por nós, por tudo que ele é, por desde quando ele nos criou, né? Todo o amor que ele tem para conosco, tudo que ele fez por nós, né? E a gente tem que amá-lo por isso, não por causa de nós. Não porque eu vou perder minha vida se eu não amá-lo. Então é muito triste esse pensamento, né? Esse trecho fala muita coisa, né? Fala de uma igreja que está socialmente sendo assim, espera-se a sociedade que a igreja acabe. Mas a igreja não acaba por causa que a cruz vai fazer com que a igreja se torne plena novamente. Como assim, né? Que jeito que isso vai acontecer? É porque a cruz que a igreja carrega, né, por sofrimento, é o que faz ela ser, né, santa. Vai fazer ela ficar mais santa, porque ela, apesar de todas né, a torcida para que ela seja dissolvida, ela pega, se afirma em Deus, se afirma em carregar a cruz, em aceitar o sofrimento, em aceitar as dificuldades, mas não, né, não desiste, né, fica firme carregando a cruz, mas não desiste. Então a cruz que o Papa carrega até o Calvário é o que custa, é o que basta para ele. A única coisa que resta diante de todos os problemas é aguentar firme, né, e carregar essa cruz. Então, e é isso que vai fazer com que a igreja seja novamente, né, saudável, é o que vai fazer ela, né, ser o exemplo perante aos povos. Então a gente tem que só permanecer firme, não desistir, né? É o que Jesus espera de nós e do Papa, né? E ele fala que esses tempos é muito triste, né? Ele fica aflito perante a sociedade presente, são meus membros e eu não posso fazer, muito bonito o que ele fala, né? Eu não posso fazer menos do que amá-los porque são coisa minha, né? Então eu faço de tudo, é como se fosse a minha mãe infectada e chagada, eu tenho que cuidar, eu tenho que. Então essa é a minha condição, eu vejo os meus membros infectados, chagados e por isso sinto dor e pena. E por isso me sinto mais atraído a amá-los. Então, olha só como que eu sou, né? Eu amo eles como coisa minha, mas eles não amam, não me amam como coisa deles, né? Se eles me amam só por si mesmos, para que eu possa cuidar deles e curá-los, para que eu possa, né, revigorá-los e fazer o bem a eles. Só por causa deles mesmos, mas não amam por mim, né? Então é muito triste essa situação. Amém, Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A celestial mãe ensina-lhe o segredo da felicidade. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, e depois de ter girado e voltado em busca de Jesus, encontrei em troca a rainha mamãe. E oprimida e cansada como estava, lhe disse: Doce mamãe minha, perdi o caminho para encontrar Jesus. Não sei mais aonde ir, nem o que fazer para encontrá-lo de novo. E enquanto dizia isso, chorava. E ela me disse: Minha filha, vem junto a mim e encontrarás o caminho a Jesus. Que lindo, né? É mais, quero te ensinar o segredo para poder estar sempre com Jesus e para viver sempre contente e feliz, mesmo sobre essa terra. E este é: ter fixo em teu interior que só Jesus e tu estão no mundo, e ninguém mais. E só a Ele deves agradar e amar. E só dele deves esperar ser amado e satisfeito em tudo. Estando desse modo, tu e Jesus, não te farás mais impressão, se estarás circundada de desprezos ou louvores, de parentes ou estranhos, de amigos ou inimigos. Só Jesus será todo o teu contente, e só Jesus te bastará por todos.
Minha filha, até que tudo que existe aqui embaixo não desapareça de todo da alma, não se pode encontrar verdadeiro e perpétuo contentamento. Agora, enquanto dizia isso, como de dentro de um raio, saiu Jesus no meio de nós. E eu tomei, e levei comigo, e me encontrei em mim mesmo. Então, esse trecho é maravilhoso, né? É o caminho que nós percorremos. Realmente é tudo por meio de Nossa Senhora, né? Ela nos conduz a Ele da forma mais íntima, né? Através do livro do céu, né? Quando a gente faz os 31 dias com Maria, é exatamente isso que a gente vive, né? A gente vai junto à Nossa Senhora e ela nos ensina esse segredo da felicidade dela, porque não é uma felicidade que ela quer que esteja só nela, né? Quando ela fala, tá dando posse para nós, né? Desse bem, porque ela quer ver as suas filhas, seus filhos também possuidores desse mesmo segredo, né? Não é segredo assim para ser escondido às sete chaves, né? É o segredo mais íntimo, né, da felicidade de Nossa Senhora, mas que ela quer que todos tenham a mesma felicidade que ela tem, né? Tudo foi feito para isso, né? Então, ela ensina para nós aqui nessa terra, né, o segredo para a gente conseguir viver nessa terra, né? O segredo de viver essa vida aqui na terra e conseguir a felicidade mesmo aqui. Você fala, mas como ser feliz se tem tanto aborrecimento? É problema, eu posso. Ah, é tantos desabores, é problema com pessoas, é problema com parente, é problema com. Enfim, né? Quantas coisas prende a nossa cabeça, né? Mas quando a gente descobre como a gente tem que levar a vida verdadeiramente, muda tudo, né? Então ela vai falar isso, né? O segredo é esse, é ter os olhos fixos em Jesus. Então tudo que a gente faz, quando a gente faz as coisas, realmente é uma diferença muito grande. Quando a gente vive para agradar os seres humanos, as pessoas, elas vão falhar. As pessoas, ora vão gostar da gente, ora não vai. Ora vai elogiar, ora vai criticar. Então, quando você vive num ambiente em que você se importa e o que está no seu alvo, na sua intenção, é fazer as coisas esperando recompensa humana, vivendo para fazer de tudo para ser bem visto pelas pessoas, agradar, ser elogiada. E quando isso não acontece, vem um aborrecimento através delas, isso te tira o sono, isso te tira a paz. É uma vida muito miserável, muito triste, né? Você vive cheio dessas impressões que está falando aqui, circundada de impressões, né? Porque você vai ficar toda hora ali pensando, remoendo, né, as coisas, né? O desprezo que você recebeu, o que falaram de você, e tanta coisa. A cabeça da pessoa vira. É terrível, é tragédia. Mas que libertação que a gente vive quando a gente tem de verdadeiro propósito de tudo. E quando a gente tem os olhos só fixos em agradar Jesus. Entende? Porque aí tudo que a gente vai fazer vai ser por Ele. Então, humanamente, né? Claro que nós vamos ver nas pessoas o próprio Jesus. Então, não é pela pessoa, o humano da pessoa assim, em si, mas porque ela é criatura de Deus. Então, você vai fazer tudo, mas o único motivo real é Jesus. Então, não importa se a pessoa vai ver ou não. Não importa se vai ser desprezado ou elogiado. Não importa, porque quando você vive só para agradar a Deus, meu Deus do céu, que libertação que você vive, né? Porque você não vive amarrado a essa realidade de agradar pessoas, de respeito humano e tanta coisa que prende, né? De amor próprio, né? Dessa preocupação, né? De que as pessoas estejam te considerando, vendo o que você está fazendo, valorizando o que você está fazendo, é coisa que é assim, terrível viver assim. Mas quando você só entende que é por amor a Deus, tudo que você vai fazer na ordem, dentro da ordem, dentro do que Deus está te pedindo, você vai fazer da melhor forma possível para Deus. Não importa se no final do dia alguém vai ver, não vai ver, vai elogiar, não vai elogiar, vai entender, não vai entender. Só importa que Deus viu, que Deus sabe, né? Então é a única pessoa que você realmente presta conta. É a única pessoa que realmente conhece o seu interior, a sua alma, a sua intenção. Os outros podem não entender a sua intenção. Externamente pode julgar mal alguma coisa, né? Julgar que você tá fazendo errado, uma coisa, mas não importa, né? Ontem mesmo, né? Eu fui no grupo de oração e a moça lá que estava dirigindo o texto, ela tem uns pensamentos assim, de ficar julgando, sabe? E aí ela é crítica demais porque eu não tava com o texto na mão, não levei texto, né? Eu tava segurando a bebê. Eu rezei o texto, mas quem disse que eu preciso de estar com o texto na mão, né? Aí ela fica jogando indireta, sabe? Cadê o texto, né? Ela joga indireta, mas e o texto? Tem que ter o texto para rezar o texto, sabe? Umas coisas assim, sabe? Então, se você viver, né, querendo, imagina se eu ficasse preocupada
em mostrar piedade para as pessoas, né? Em estar com o texto na mão só para que a pessoa não viesse me criticar ou para passar uma boa imagem no grupo de oração para as pessoas de que eu estou rezando o texto ali. E ela estava o tempo todo de joelhos, eu não, eu estava sentada. Eu estava sentada com a criança ali, segurando a criança, deixando a criança em pé no banco e sentada, né? E procuro não estar preocupada com isso. Eu rezei todo o texto sentada, né? Mas já pensou se eu viver para agradar as pessoas, de aparência? Aí que as pessoas vão pensar em me ver sentada? O que que as pessoas vão pensar em me ver sem o texto na mão? O que que essa moça vai pensar se ela não me ver com o texto na mão? Meu Deus do céu, aí, o que que Jesus vai ver no meu coração? Eu estou querendo agradar criaturas, não é por ele que eu estou fazendo, não é puro. Entende? Tem um interesse ali, né? Eu quero mostrar piedade, eu quero agradar as pessoas. Então o coração da gente fica ocupado de impressões. Será que alguém está pensando mal de mim porque eu estou sentada aqui? Será que alguém está pensando mal de mim porque eu não estou com o texto na mão? Imagina que horror viver assim, né? E quando você só vive por amor a Deus, com a intenção correta, então você não tem essa preocupação, sinceramente, né? Se a pessoa vai entender ou não, sinceramente, você não tem essa preocupação em ficar ali na falsidade, né? Em ficar mostrando a piedade só para chamar a atenção das pessoas, né? Você só faz por amor a Deus, né? Eu fui por amor a Deus, mais nada, né? Então, essas realidades, né? Então a gente sente o coração livre e vive uma paz muito grande no nosso interior. A gente, no meu Deus, não tem comparação da vida de antes com essa vida, né? Você ser escravo dessas impressões que estão sendo faladas aqui, você viver cheio delas, né? E tão presos à terra, né? Então não tem como ter uma união com Jesus, né? Uma intimidade, viver a verdadeira felicidade enquanto a gente está preso a essas coisas. E o legal é poder experimentar isso em vida, né? Quando a gente compreende o propósito das coisas. Então, quando a gente faz tudo só por amor a Deus, né? E faz as coisas, ama as pessoas em Deus, aí dá tudo certo, né? Quando você olha para Jesus em tudo, todas essas circunstâncias também que acontecem com você, você não faz uma impressão mais humana das coisas, né? Você não fica vendo você. Ah, aquela pessoa desprezando você, né? Você não fica vendo a sua pessoa, né? Mas você entende que tudo tem um propósito, né? Você fica olhando para a luz dos acontecimentos, né? Então você não fica preso a o ser humano, né? Então, de modo nenhum você fica preso em você, mas você fica olhando para Jesus em todas as circunstâncias, né? E entendendo, né? Que tudo tem um propósito de que ele está realizando ali naquilo que você está vivendo, né? Fica ali atento e fixo no fruto, né? Nos atos que ele deseja que você realiza, né? Então só importa isso, né? É muito interessante. Então nem criatura você fica vendo, né? Você fica vendo a ação divina, né? Buscando entender a ação de Deus em todas as circunstâncias. Então você só olha para ele. Não tem tempo para ver mais nada, né? Jesus fala da igreja e da sociedade presente. Esta manhã, o meu adorável Jesus fazia-se ver unido com o Santo Padre, e parecia que ele dizia: as coisas até aqui sofridas não são mais que tudo o que eu passei desde o princípio de minha paixão, até que fui condenada à morte. Meu filho, não te resta outra coisa que levar a cruz ao Calvário. A minha igreja, aí tá falando, enquanto diz isso, parecia que Jesus bendito tomava a cruz e a colocava sobre as costas do Santo Padre, ajudando ele mesmo a levá-la. Agora, enquanto isso, ele agregou: a minha igreja parece estar a morrer, especialmente no que diz respeito às condições sociais, que aguardam ansiosamente o grito de morte. Mas coragem, meu filho. Depois de terem chegado ao monte, quando levantarem a cruz, todos tremerão, e a igreja deixará o aspecto de moribunda e recuperará o seu pleno vigor. Só a cruz será o meio para isto. Como só a cruz foi o único meio para preencher o vazio que o pecado tinha feito e para unir o abismo de distância infinita que havia entre Deus e o homem. Assim, nesses tempos, só a cruz fará levantar a fronte da minha igreja, corajosa e resplandecente para confundir e pôr em fuga os inimigos. Dito isto, desapareceu, e depois de um pouco voltou meu amado Jesus, todo aflito, e continuou dizendo: minha filha, quanto me dói a sociedade presente. São meus membros e não posso fazer menos do que amá-los. Acontece-me como a um tal que tivesse um braço, uma mão infectada e chagada. Talvez a odeie e abomine? Ah, não, mas procure-lhe todos os cuidados. Quem sabe quanto gaste para ver-se curado, enquanto não chega a obter a cura, é causa de fazer sofrer todo o corpo, de tê-lo oprimido, afligido. Assim é minha condição, vejo meus membros infectados, chagados, e por isso sinto dor e pena, e por isso me sinto mais atraído a amá-los. Ó, como é diferente meu amor às criaturas.
Eu sou obrigada a amá-las porque são coisas minhas, mas elas não me amam como coisa delas. E se me ama por seu próprio bem, meu Deus. Depois disso, tudo desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então é muito interessante esse trecho, né? Porque o caminho também para a igreja é a cruz, como é o caminho de Jesus, né? A cruz que parece uma derrota de vista, né? Que tá ali no. Você viu Jesus no final ali, parecendo que estava sendo derrotado, sozinho, né? Parecia sozinho, com poucos pés próximos dele ali, né? E parecia que estava no perdendo, né? Estava no pior e na verdade estava no triunfo, né? Estava no auge do triunfo, né? Porque através da cruz tudo se realizou, né? Então a mesma coisa é a igreja também. Ela precisa passar pela cruz, porque a cruz vai ser também a ressurreição, a restauração vai vir pela cruz. Não tem outro meio. Esse é o meio, como é o meio de Jesus. Aí Jesus estava encorajando o Papa, né? Mostrando que é como a vida dele, né? Não é diferente. Que o Papa também, né? Aqui vai falar assim, ó. Jesus tomava a cruz e a colocava sobre as costas do Santo Padre, ajudando ele mesmo a levá-la. Então Jesus está com ele, né? E ele vai falar: minha igreja parece estar a morrer, especialmente no que diz as condições sociais, que aguarda ansiosamente o grito de morte. Então, social, não sei seria o que? Estrutura? Seria o que? Pessoas da igreja, né? Porque o que a gente percebe, né? Eu vou falar o que veio na minha mente quando eu estava ouvindo, né? Essa questão mesmo que fala das condições sociais, né? A igreja ela é muito pressionada no que diz respeito às condições sociais, né? Como se ela fosse muito responsabilizada pelas coisas. Ela tá tendo guerra, a igreja é responsável, ela tem que se pronunciar. Tá tendo fome, vocês têm que fazer alguma coisa. A igreja, né? Tem pessoas, né? Que culpam sempre, né? Se eles têm que perseguir, eles perseguem a igreja, né? Então eles culpam ela pelos males que acontecem também. E de certa forma, no livro do céu, Jesus fala que tem a ver sim, né? Os males do mundo têm a ver sim com questões da igreja, né? Sim. Então, e a gente vê uma pressão social sobre ela, né? Vocês têm que ser mais, querendo que ela mude, né? As regras, querendo que ela mude, né? As leis para ser favoráveis ao que o mundo quer, né? E ter pressão por parte de Estado, por parte de governo, por parte de muitas coisas, de pessoas, né? Querendo, tem que aprovar a união tal, tem que aprovar tal coisa, e querendo aprovar coisas imorais e querendo que a igreja aceite. Então tem uma pressão social em cima da igreja e ela é muito criticada, alvo de acusação, né? Dizendo que ela que divide as pessoas, que ela que é responsável pelos preconceitos que existem, que a religião é um problema, né? Então, a gente vê uma pressão muito grande sobre a igreja, em que ela tem que abordar coisas, ela é colocada na parede para se posicionar, e fica lá fora o mundo, é, por um lado, apertando, né? Pressionando ela, assim, você tem que dar uma resposta para isso, vocês têm que dar uma resposta para aquilo, vocês têm que resolver esse problema, vocês têm que se posicionar sobre o não sei o que, por exemplo, a questão do aborto, a questão dos métodos contraceptivos, vocês têm que então, é uma pressão social né, os males da sociedade é um flagelo também, e que, de certa forma, pesa na conta da igreja, os males lá fora, fala muito também dessas condições da igreja, então, ela tem que se posicionar em direção a promover a paz, porque está tendo guerra, então ela não pode ficar calada diante dos males da sociedade. Isso traz muita chaga, e elas, né, não é a verdade, mas muitos culpam, né, ela pelas guerras, pelas divisões que existem hoje e por tudo que já aconteceu, né, culpam a igreja na história, né, então é uma pressão social muito forte sobre ela, que a gente percebe muito forte, assim, né. Então, as condições sociais faz ela morrer, parece que faz ela morrer, porque é como se as pessoas dissessem, o problema é a igreja, então é como se ficasse queimando o filme dela, né? Então vai causando mais morte, mais chagas, mais flagelos. Mas essa pressão é a mesma que Jesus viveu na vida dele, que está dizendo que ele também sofreu, ele foi acusado de muitas coisas. Ele veio no tempo também e que ele era pressionado como se ele tivesse vindo e ele tivesse que resolver os problemas lá com Pilatos, os problemas com Roma, os problemas sociais, e não era esse o objetivo dela. A igreja hoje é pressionada, se vocês não servir para resolver problemas sociais, não precisa ter igreja. Então eles não entendem o valor espiritual, o que ela realmente representa espiritualmente no mundo,
ela é cobrada se ela não mostrasse aberta nas questões sociais, assim, né, dialogando com a questão de ecologia, com isso, com aquilo, ela é vista como fora, né? Então, Jesus era pressionado assim também nesse sentido, e aí ele fala pro Papa, aceita, aceita, é a cruz, né? Aceita que lá fora o mundo vai odiá-los, né? Aceita que se vocês não vão agradar a sociedade, vocês não vão agradar aos gostos de quem está querendo uma igreja que faça mudanças, estão achando que a igreja é para ser ONG, né? Tá achando que a igreja é para ser vista como para resolver problema material. Não. Eu também fui visto assim, né? Jesus também tinha pessoas que queriam pôr ele como rei, mas humano, né? E não era isso, e não entenderam a missão dele, não vão entender sua missão também, igreja. E vocês vão para a cruz por causa disso. Porque vai ter os invejosos, teve também na minha vida os fariseus. Vai ter aqueles que sabem a verdade, mas não vão se render à verdade, vão tentar te crucificar, vão te mandar para o Calvário. Então vocês vão ser pressionados. Teve aqueles membros que estavam comigo e me traíram e me deixaram e causaram é, contendas, né? Então vocês também vão sofrer de dentro. Tem os traidores, e dentro da igreja tem os traidores. Então toda a realidade de Jesus está também. A igreja, a esposa, precisa ser a imagem do seu esposo, né? Então a gente vê tudo isso acontecendo com a igreja, né? E é exatamente o elemento chave que vai preencher o vazio, que vai fazer exatamente esse trabalho de reparação, de purificação que precisa acontecer, né? É exatamente toda essa realidade que vai levar ela para o Calvário. A dor de ver os próprios membros, né, se corrompendo. Mas tudo isso é elemento para acontecer, então, esse processo, né? Jesus fala que vai ter a pressão fora, que vai derramar sangue na igreja, mas também tem a de dentro. Dos próprios membros serão também eles responsáveis por purificá-la. Então, não é diferente da vida de Jesus. Então é cruz. E a cruz é o meio que vai levar ela para o triunfo, né? Vai parecer que tá sozinha, vai parecer que o circo se fechou e parecer que o caos instaurou. Mas na verdade, vai estar próxima quando as coisas se apertar e falar, a igreja vai ser sempre igreja. Então, quando as coisas apertar, é que vai melhorar. Precisa acontecer isso, uma purificação também dos membros. A igreja precisa amar como Jesus ama. Sofre pelos seus membros doentes, né? Que estão ali dentro da estrutura mesmo e trazendo doutrinas esquisitas, né? E muita coisa acontecendo. E Jesus também sofre, ele sendo a cabeça e tendo seus membros doentes, mas mesmo assim, ele ama e quer curar e quer salvar, então a igreja tem que ser sempre assim, né? A igreja precisa amar, apesar de, ela tem que ser essa pessoa que ama, né? Ela é assim, ela é para ser assim, né? Como Jesus, ela é também a misericórdia mesmo, né? Então é muito grande isso, né? Essa realidade. Aí Jesus vai falar, quanto me dói a sociedade presente, né? Porque são meus membros e não posso fazer menos do que amá-los. Acontece como tal que tivesse um braço, uma mão infectada, né, enxagada. Mas ele vai odiar e abominar a mão? Não. Ele vai procurar de todas as formas o quê? Curar. Então a igreja precisa também ser esse meio de cura, né? Ela não pode desistir de levar a verdade, de falar dos sacramentos. Ela não pode fechar as portas para cura, né? Oferecer para as pessoas os remédios. Não achar que ela tem que ser a porta-voz que vai oferecer a cura pelo material, pelo social. Não é isso que Jesus está falando, né? Entendeu? Ela também faz a caridade normal, claro, né? Jesus também curava, né? Ajudava, né? Mas assim, dentro das possibilidades. Mas o principal da igreja é dar a cura. E é por meio dos sacramentos que Jesus depositou nela, né? Por meio dos conhecimentos que Deus depositou nela, né? É dar cura para a alma das pessoas, né? E ela não pode desistir por causa disso. Por causa da sociedade atual, por causa de ver a sociedade do jeito que está, isso tem que fazer com que a igreja ainda mais ainda se abra a querer curar, a querer, né, promover, levar a verdade, né, anunciar a verdade, ser esse instrumento de cura das almas, né, de libertação por meio dos sacramentos, né.
e não desistir como Jesus não desistiu, e vai sofrer por ver seus membros infectados, por muitos filhos que deveriam estar na igreja e estão fora. Vai sofrer, mas tem toda uma realidade, uma lógica de Jesus também em cima disso, por permitir com que pessoas se afastem, né? Que já explicou sobre isso muitas vezes, né? Então tem que confiar em Deus, né? Então ela tem que entender que essa é a cruz dela, não é agradar o mundo. Se ela quiser agradar o mundo, ela tá sendo, não está sendo Jesus Cristo, ela não está seguindo seu esposo, ela não está seguindo a cabeça que é Cristo. Se ela achar que ela tem que agradar o mundo para livrar-se dos problemas, das pressões em que ela sofre, ela está enganada. Ela vai ser odiada, faz parte, e isso é um sinal muito claro de que ela está sendo como Cristo, né? Então, aí Jesus fala uma coisa muito forte no final aqui, né? Como que é triste a diferença do amor dele para o amor das criaturas, né? Porque Jesus nos ama como coisas dele, né? Ele está falando aqui. Como é diferente o amor dele com o amor das criaturas. Eu sou obrigada a amá-los porque são coisas minhas. Então, Deus nos ama porque nós somos dele, nós somos coisas saídas dele, né? Então, ele amando nós, ele está amando a ele mesmo, né? Nós somos parte dele, do que ele é. Nós somos o que ele é, né? Então, é coisa dele. Não é uma coisa diferente que ele está amando. Não é uma coisa diferente dele que ele está amando. Não, né? Ele está amando como algo. Quando você ama algo que é seu, que é coisa sua, é totalmente diferente do que você ama que é coisa do outro. Ele nos ama como se fosse uma outra, uma coisa diferente dele. Ele nos ama porque nós somos como ele. Então, a imagem dele. E ele não vê isso das criaturas também, amando ele como coisa delas. Mas ama ele como alguém à parte. Ah, é porque ele é o Senhor. Peraí, a neném tá fazendo bagunça. Nossa Senhora, depois eu falo. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, Estudo 42, volume 4, 21 de agosto de 1901. A Celestial Mãe ensina-lhe o segredo da felicidade. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, e depois de ter girado e voltado em busca de Jesus, encontrei em troca a Rainha Mãe. E oprimida e cansada como estava, lhe disse: Doce mamãe minha, perdi o caminho para encontrar Jesus. Não sei mais aonde ir, nem o que fazer para encontrá-lo de novo. E enquanto dizia isto, chorava. E ela me disse: minha filha, vem junto a mim e encontrarás o caminho a Jesus. É mais, quero te ensinar o segredo para poder estar sempre com Jesus e para viver sempre contente e feliz, mesmo sobre esta terra. E este é: ter fixo em teu interior que só Jesus e tu estão no mundo, e ninguém mais. E só a Ele deves agradar e amar. E só dele deves esperar ser amada e satisfeita em tudo. Estando deste modo tu e Jesus, não te fará mais impressão se estarás circundada de desprezo ou louvores, de parentes ou estranhos, de amigos ou inimigos. Só Jesus será todo o teu contente, e só Jesus te bastará por todos. Minha filha, até que tudo o que existe aqui embaixo não desapareça de todo da alma, não se pode encontrar verdadeiro e perpétuo contentamento, nem a felicidade. Até que tudo o que existe aqui embaixo não desapareça de todo da alma, não se pode encontrar verdadeiro e perpétuo contente. Agora, enquanto dizia isto, como de dentro de um raio saiu Jesus no meio de nós, e eu o tomei, o levei comigo e me encontrei em mim mesma. Então, é muito importante entender que a Nossa Senhora está falando e viver isso, né? Então, o segredo da felicidade, você vê só Jesus. Só Jesus e você existe no mundo. Não é assim. Como assim? Como que vai viver isso na prática, né? Porque a gente não está sozinho no mundo, né? Não é que você vai ignorar as pessoas, ignorar as situações, ignorar o que está ao seu redor. É que em tudo você vai ver Deus. Você vai ver Jesus em todos. Jesus está no outro, né? Deus está em todos. E aí a gente vê, quando a gente ama alguém por Deus, você quer, na verdade, amar a Deus. Você vê ali naquele ato que você está fazendo, que é para Deus que você está fazendo. Fazer por Deus. Para Deus, não
as pessoas desaparecem, só fica Deus. Você faz por causa de Deus, né? Por Ele você faz tudo. Vê nas pessoas, vê Ele nas pessoas, né? Que é Ele que tá no outro. E aí você só faz para Deus. E aí você tá sozinha, tudo desaparece. Você só enxerga Ele, você só faz por causa dele. Por exemplo, assim, você não tá mais, quando você tá trabalhando, por exemplo, e alguém te pede algo que você tem que fazer, né? Você tem as obrigações, os ofícios para fazer, as coisas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia. Mas você tá fazendo para Deus. Não é para o seu marido que você está fazendo, não é para o seu colega de trabalho, não é para. É para Deus. Então tudo desaparece. E aí você vive numa felicidade plena, porque você não espera mais das pessoas. Quando você faz algo, você não fica esperando que a pessoa te agradeça, que a pessoa reconheça. Você fez para Deus. Então que é o que a Nossa Senhora falou. Estando deste modo, tu e Jesus não te farás mais impressão se está circundado de desprezo ou louvor, né? Não importa, você fez foi para Deus, foi para Ele que você fez, foi para Ele foi a Ele que você está servindo. Então, se a pessoa não te agradecer ou te desprezar, não tem problema. Você não fez para ela, você fez para Deus. Então, tudo desaparece, tudo desaparece. E a vida se torna muito leve, assim, porque você vive muito livre, né? Você vive muito livre, numa felicidade muito grande, porque você só vive para agradar a Deus. Tudo desaparece, só fica Deus. Estando deste modo tu e Jesus, não te fará mais impressão se está circundada de desprezo ou louvor, de parente ou de estranho, porque você só vê de Jesus em todos. Então não importa se são pessoas estranhas, se são parentes. Você só vê Jesus. De amigos ou inimigos. Só Jesus será todo o seu contentamento e só Jesus te bastará por todos. Então você não fica esperando amor das pessoas, reconhecimento, carinho das pessoas. Não, você já se sente totalmente, plenamente satisfeita com Jesus, amada por Ele, circundada do amor dele. Então você não espera nada de ninguém. E quando alguém faz alguma coisa, reconhece alguma coisa, te agradece e né, faz um bem para você, também você só vê Jesus. Foi Jesus que fez. Jesus que me ama através dessa pessoa. Então você só fica com Jesus. Seu marido, por exemplo, meu marido, eu vejo que é Jesus que está me amando através dele. Não é ele. Ele fica ali, só um véu cobrindo. Mas eu recebo o amor de Deus que vem através dele. É muito incrível viver assim. Né? Só Jesus basta só. Você fica. Só Jesus basta por todos. Minha filha, até que tudo o que existe aqui embaixo não desapareça de todo da alma, não se pode encontrar verdadeiro e perpétuo contente. Agora, enquanto dizia isto, como de dentro de um raio saiu Jesus no meio de nós, e eu o tomei, o levei comigo e me encontrei em mim mesma. Jesus fala da igreja e da sociedade presente, 2 de setembro de 1901. Esta manhã, o meu adorável Jesus fazia-se ver unido com o Santo Padre, e parecia que ele dizia, com o Papa, né, o Santo Padre, Jesus falando com o Papa, as coisas até aqui sofridas não são mais que tudo o que eu passei desde o princípio de minha paixão até que fui condenado à morte. Meu filho, não te resta outra coisa que levar a cruz ao Calvário. Então, no momento que Jesus estava falando com ele falou tudo o que estava acontecendo até aquele momento. A igreja, então, está representando a vida de Jesus. Tudo o que acontece na igreja é uma representação da vida de Jesus. As coisas até aqui sofridas não são mais que tudo o que eu passei desde o princípio de minha paixão até que fui condenado à morte. Aí Jesus foi condenado à morte. Então, o momento que a igreja estava vivendo, até aquele momento, era até a condenação de Jesus à morte. E aí ele falou para ele: agora não te resta outra coisa que levar a cruz ao Calvário. Jesus foi condenado, e aí ele levou a cruz até o Calvário, e realmente a morte dele foi. O que ele foi condenado aconteceu, né? E aí aconteceu a morte mesmo de Jesus. E aí ele está falando para o Papa: não te resta outra coisa que levar a cruz até o Calvário e realmente morrer. E realmente morrer.
as coisas até aqui sofridas não são mais do que tudo o que eu passei desde o princípio da minha paixão. Aí não sei se ele está falando da igreja ou do que o Papa está sofrendo, né? Deixa eu ver aqui. E enquanto dizia isto, parecia que Jesus bendito tomava a cruz e a colocava sobre as costas do Santo Padre, ajudando-o ele mesmo a levá-la. Então é o Papa, né? O Papa ia ter que. Ele estava sofrendo, mas era só o que ele tinha sofrido até aquele momento, era até a condenação. Aí não restava outra coisa que realmente ser condenado. Carregar a cruz até o Calvário. Agora, enquanto isso, ele agregou: a minha igreja parece estar a morrer. Aí ele já fala da igreja, a igreja como se fosse a igreja passando por essa paixão de Jesus, a igreja passando pela paixão de Jesus. A minha igreja parece estar a morrer, especialmente no que diz respeito às condições sociais, que aguardam ansiosamente o grito de morte. Mas coragem, meu filho, depois de teres chegados ao monte, quando levantarem a cruz, todos tremerão, e a igreja deixará o aspecto de moribunda e recuperará seu pleno vigor. Então era da igreja mesmo que ele está falando que o Papa ia ter que carregar. Que a igreja parece que está a morrer, condenada, e vai andar até o Calvário e morrer. E morrer. A minha igreja parece estar a morrer, mas quando morre é que vem a ressurreição, né? Especialmente no que diz respeito às condições sociais, que aguardam ansiosamente o grito de morte. Mas coragem, meu filho, depois de teres chegado ao monte, quando levantarem a cruz, todos tremerão e a igreja deixará o aspecto de moribunda e recuperará seu pleno vigor. Só a cruz será o meio para isto. Mas, como só a cruz foi o único meio para preencher o vazio que o pecado tinha feito e para unir o abismo de distância infinita que havia entre Deus e o homem. Assim, nestes tempos, só a cruz fará levantar a fronte da minha igreja, corajosa e resplandecente, para confundir e pôr em fuga os inimigos. Então, assim como Jesus morreu e ressuscitou, a igreja vai ter que passar pelo Calvário para ressuscitar, para nascer mais resplandecente. Dito isto, desapareceu, e depois de um pouco voltou, meu amado Jesus todo aflito, e continuou dizendo: minha filha, quanto me dói a sociedade presente. São meus membros e não posso fazer menos do que amá-los. Acontece-me como a um tal que tivesse um braço. Minha filha, quanto me dói a sociedade presente. São meus membros e não posso fazer menos do que amá-los. Acontece-me como a um tal que tivesse um braço, uma mão infectada e chagada. Talvez a odeie, a abomine, não. Mas procura-lhe todos os cuidados. Quem sabe quanto gaste para ver-se curado. E enquanto não chega a obter a cura, é causa de fazê-lo sofrer todo o corpo, de tê-lo oprimido, afligido. Assim é minha condição. Vejo meus membros infectados, chagados, e por isso sinto dor e pena. Por isso me sinto mais atraído a amá-los. Nossa, quanto mais ele vê o homem na condição, né, de doente, né, ele, ele, mais ele se sente atraído a amar, porque é igual um membro da gente estiver doente. Quanto mais seu corpo estiver doente, mais você vai se, como é que fala? Quanto mais seu corpo estiver doente, mais você vai se dedicar ali para curar. Mais você vai dedicar para curar, se você estiver doente. E é amor, né? Assim é assim a minha condição. Vejo meus membros infectados, chagados, e por isso sinto dor e pena. Por isso me sinto mais atraído a amá-los. Oh, como é diferente meu amor das criaturas. Eu sou obrigado a amá-las, porque são coisa minha, mas elas não me amam como coisa delas. E se me amam por seu próprio bem. É verdade. Muita gente ama a Deus. É só por interesse. É muito triste. Ele ama porque a gente é dele, né? A gente é dele. E muitos não amam a Deus, não sentem que Deus é nosso, que Ele é nosso e que ama por amar, porque Ele é nosso Pai, nosso Criador. Por amar puramente, sem nenhum interesse. Muitos amam a Deus, falam que ama, mas é um amor interessado. Que seja um interesse de salvação. Ama e fala assim, não, eu vou seguir os mandamentos, recebo o sacramento, estou lá na igreja todo dia, porque eu não quero ir para o inferno. Porque eu quero ir para o céu, eu quero morrer
Mas se tivesse, então, a opção de não fazer essas coisas, de não ir para a igreja, de não receber o sacramento, e a pessoa fosse e mesmo assim a pessoa fosse para o céu, será que ela ia receber? Então, se ela vivesse uma vida de qualquer jeito aqui na terra, e aí depois ela fosse para o céu, ela ia fazer isso? Ela ia ela bu então ela busca a Deus por interesse, não é por amor puro. Tem um interesse. Eu só faço isso, eu só sigo esse mandamento, eu só não cometo adultério, porque eu sei que isso vai me trazer uma condenação. Ah, mas se não trouxesse eu ia fazer. Eu ia adulterar. Eu só vou à missa porque eu sei que se eu não for, eu vou ser condenado, porque o que vai me garantir a salvação é ali ir à missa todo domingo e receber a eucaristia, mas se não fosse isso, eu não ia. Então que amor é esse? Não tem amor. É para o seu próprio bem. Amam por seu próprio bem, têm um interesse. Eu busco a Deus porque eu sei que é Ele que tem Ele é que vai me proporcionar o que eu quero, que vai me proporcionar uma vida aqui na terra mais tranquila, que vai me garantir a salvação, então eu busco para isso, para o meu próprio bem. Mas não é um amor puro e desinteressado, amar a Deus por amar pelo que Ele é. Não tem isso, né? Jesus está falando, os membros dele, muitos não o amam como coisa delas, e se amam é por seu próprio bem, por interesse. Depois disso desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.